Recebi muita energia aqui nessa meditação, um ambiente muito propício para a cura e estou bem abastecido, não esperava receber isso hoje. Trouxe aqui um presente que eu queria sortear, pedi para a organização, não sei se é possível, é o livro que eu lancei o ano passado, queria dar um de presente para o público, se tiver como sortear. Mas vamos lá. Hoje eu vim aqui falar com vocês uma palestra que eu chamo de Estratégias da Luz e Estratégias da Sombra. Todo ponto de vista espiritual, cada um de nós é um canal. Você é um canal de frequências, que podem ser frequências luminosas e podem ser frequências sombrias, frequências que fortalecem o amor, o altruísmo, a união, mas também podemos dar passagem para frequências que fortalecem a desunião, o egoísmo, a doença, os maus hábitos. Então é possível dividir a nossa consciência no eu superior e no eu inferior. O eu superior é a nossa luz, que já está pronta. Ela não tem que ser criada, tem que crescer. Ela já está lá. É a luz do Espírito, que nos conecta com a nossa origem. Todo mundo tem isso. Mesmo a pior das criaturas que você pode imaginar, ela também é um canal. E, embora possa ter feito muita coisa sombria, também pode ser um canal de coisas luminosas, né? E aquilo que determina se nós vamos dar passagem para uma frequência luminosa ou sombria é a nossa mente. Com o que você alimentar a sua mente é o que você vai sintonizar. Então, só de chegar aqui num ambiente como esse, né, com uma luz que acalma, uma música que eleva a vibração, um silêncio, você vai entrando numa harmonia, né? Você se torna inclusive canal para que a cura possa chegar para outras pessoas que estão aqui também. Mas o que determina isso é a frequência da sua mente, né? Se você sai na rua, aí você liga o rádio, você ouve uma notícia ruim, uma reclamação aqui, uma reclamação ali, quando vê, o eu inferior começa a ganhar espaço. Então, olhando dentro de cada pessoa, está acontecendo uma batalha. Uma batalha entre essas duas partes. Entre uma parte sua que quer crescer, que quer viver, que quer se curar. Uma parte sua que quer se dedicar à espiritualidade. E uma outra parte mais preguiçosa, uma parte cheia de inércia, com os maus hábitos, que se você não ficar bem atento e alerta, ela vai ganhando espaço, assim como uma erva daninha. Vai tomando um jardim e de repente ele já não está mais tão bonito. Então, sabendo que essa é a nossa condição humana, ser humano, um espírito encarnado, a condição humana, ele está vivendo essa batalha. E o caminho da evolução espiritual, ou da ascensão espiritual, é um caminho de vitória sobre essas tendências maldosas. A cada tendência maldosa que você supera, que você consegue negar, né, a ela o alimento que ela quer, que vai favorecer a sombra planetária, você ganha um ponto no seu reloginho kármico, vamos dizer. Está aí registrando cada uma das suas escolhas. Então, cada escolha que a gente faz, embora possa parecer muito diferente a sua vida da vida do outro, se a gente olhar só para dentro do coração da pessoa, ela está sempre fazendo ou uma escolha ou outra. Ou ela está escolhendo
pelo eu superior, ou ela está escolhendo pela inércia, ou ela está escolhendo pela união, ou pela separatividade, ou pela saúde, ou pela doença. Porque esse é o nosso plano, né? Nós estamos aqui num mundo de dualidade. E conforme essa tensão, né, vai atritando, o nosso espírito vai se aprimorando. E com isso, aprendendo a sustentar mais luz dentro de si, fazendo morada para essas frequências. Então, uma das estratégias das sombras é fazer a gente se sentir isolado, separado da divindade, separado dos outros, separado da hierarquia espiritual de cura, né? Da hierarquia ascensionada, e com isso fortalecer o nosso senso de solidão, que ativa o ceticismo em relação à vida, o vazio existencial, tornando então o ser humano endurecido. A sombra vai levando a gente para isso, uma vida mais cinzenta. Mas nós temos uma estratégia da luz para lidar com isso. Uma delas é o que a gente está fazendo aqui, procurando o alimento espiritual. Assim como a gente precisa ter o trabalho de comprar comida, cozinhar, fatiar, gastar um tempo na cozinha, nós também precisamos fazer isso com o alimento espiritual. Muitas das doenças que estão na humanidade hoje nada mais são do que um sintoma de uma desnutrição espiritual, por um lado, e um excesso, uma obesidade, posso dizer assim, de estímulos recheados de ignorância, né, que não promovem crescimento para ninguém. Então essa desnutrição espiritual, ela deixa a nossa alma fraca. A gente precisa constantemente alimentar a nossa alma, porque se você não alimentar a sua alma, o que vai ser alimentado é o que está aí fora, na mídia, no Instagram, notícias do mundo, guerra, economia e etc. Isso já está sendo constantemente alimentado em coisas do mundo. Mas o espírito precisa de um refinamento. O alimento dele é mais refinado. Ele precisa que a gente se acalme em primeiro lugar, olhe para dentro, silencie a mente, e que a gente possa repetir e até se relembrar de verdades espirituais. Quando a gente senta aqui e lê um livro, uma sabedoria, um evangelho, a gente não está ouvindo nada de novo, né? Você já ouviu isso de uma maneira ou de outra, mas ouvir uma vez só não é suficiente. Assim como você não toma água uma vez só na vida, está sempre tomando água. Então a gente precisa estar em contato com essas verdades para se lembrar, para não cair no esquecimento da sua luz, esquecimento da sua natureza amorosa. Porque ascensão espiritual é sinônimo de você relembrar que você é amoroso por natureza, que você tem um coração generoso. Toda criança nasce pura, amorosa, e aí vai se esquecendo disso, né? Vai sendo contaminado com coisas do mundo, e aí vai se sentindo separado da vida e dos outros. Esse exercício mesmo, essa prática aqui, que antes de eu chegar, cria uma união energética nesse grupo. E você não conhece aqui a maioria das pessoas, não precisa conhecer. É uma união no nível do coração. A gente sintoniza numa mesma frequência, a luz amplia. Então esse é um dos princípios do mal, a separatividade. E o princípio da luz é a união, é a unidade. Uma outra estratégia das sombras é a gente nutrir o pensamento de que eu não sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante para ajudar,
eu não sou bom bastante para oferecer alguma palavra para outra pessoa, eu não sou bom bastante no meu trabalho, não sou bom o suficiente. Esse pensamento, como um núcleo central, ele alimenta muitos outros e dá um complexo de inferioridade e palavras que vão te desvalorizando, vão fazendo você se identificar e acreditar que você não tem valor, ou que para você ter valor você tem que fazer muita coisa, conquistar e provar para as pessoas que você tem valor. Isso é completamente contrário à verdade espiritual. Porque a verdade espiritual é que você já nasceu com um núcleo de perfeição e que a sua experiência humana é você conseguir refletir um pouco dessa luz aqui para esse mundo. Porque se é um mundo imperfeito, como humano todos são imperfeitos, mas o fato de eu ser imperfeito não precisa negar a minha grandeza. Se você acreditar nesse pensamento que você não é bom o bastante, veja como a frequência dele é baixa. Eu não sou bom, eu não sou bom nisso. Imediatamente as células vibram menos, né? Dá para sentir. Outro pensamento que também deriva desse é de que eu não sou merecedor porque eu já errei muito. Já errei muito, já feri muitas pessoas. Então, vai entrando num labirinto de que não tem mais jeito. Um ceticismo, né? Um adoecimento. A estratégia da luz para lidar com isso é você lembrar da vida dos santos. Uma frase que eu coloquei aqui. Um santo é um pecador que não desistiu. Santos aqui, né, não estou falando da igreja católica necessariamente, mas seres que deixaram um rastro de sabedoria para a gente. Se você estudar a vida deles, você vai ver que muitos deles sofreram muito, erraram muito, se perderam no mundo e depois encontraram seu caminho. E depois que encontraram seu caminho, fizeram um trabalho de purificação das tendências maldosas e dos erros do passado. Porque uma das características do poder da vida é a regeneração, é a capacidade de transformação. Um corpo completamente doente, uma mente completamente doente, ela pode se regenerar. Forças curativas estão dentro das células, nosso código genético, na natureza, dentro do nosso espírito. Então, nós precisamos nos lembrar do nosso brilho pessoal, assumir a grandeza da alma de cada um, independente da condição humana. Esse brilho, no silêncio, ele se equaliza. As diferenças deixam de ser tão barulhentas, né? E aí você pode se lembrar da sua grandeza através da sua presença e do silêncio, não através de nenhuma palavra, simplesmente observando o silêncio, observando o ser que está em você, pulsando, e que uma imperfeição que você carregue não tem o poder de macular essa luz. Ela continua lá. A imperfeição é como uma casca, como uma nuvem que momentaneamente escondeu o sol, mas o sol continua lá. A nuvem ficar lá muito tempo, você pode até esquecer que o sol existe, se ficar nublado muito tempo, mas ele continua lá. Então, assim é o nosso ser. Ele está lá, brilhando, irradiando. E as nuvens são os pensamentos, são as emoções negativas que momentaneamente fazem você esquecer do que realmente está iluminando, né, toda a experiência. Uma outra estratégia das sombras é privar as pessoas do conhecimento sobre a evolução espiritual, né, que é um conhecimento
que hoje com a evolução da mídia, né, tá aí, né, no YouTube, para quem quiser, tá aí na internet, mas não é tão simples assim. Porque mesmo que hoje já não seja mais um desafio acessar o conhecimento, todo mundo que tem um aparelho desse com acesso à internet pode acessar verdades espirituais, alimento espiritual de alta qualidade, coisa que há algumas décadas atrás as pessoas tinham que viajar, peregrinar, comprar um livro que era difícil até saber que livro que era, e hoje está tudo aí, né? Internet, muita coisa gratuita. Mas se você não tiver com a mente aberta para esse conhecimento, ele vai desfilar na sua frente e não vai te instigar, não vai te provocar. Então as sombras, elas querem manter a gente distraído com coisas que não são tão importantes, coisas passageiras, coisas que amanhã já não vai ser mais tão relevante. Ou seja, nos deixam num lugar superficial em relação à vida. Superficialidade, não deixa tocar o profundo. A estratégia da luz é disseminar conhecimento, de que a ascensão espiritual é a meta da vida. As pessoas hoje, uma das maiores queixas que estava conversando aqui com a Roberta, na hora que eu cheguei, que eu vejo no consultório, é o vazio existencial. Né? São pessoas e mais pessoas de diferentes ocupações, classes sociais, que não sentem mais um sentido na vida. Ou o sentido que já teve um dia não funciona mais. É uma crise planetária o que está acontecendo. Porque nós precisamos nos reconectar com o espiritual. É a única solução para a crise da humanidade. É ela se lembrar de que ela está aqui por razões espirituais. Você está aqui para vencer essa batalha que eu estou comentando. Você só consegue vencer essa batalha se você receber o conhecimento adequado, as práticas, que também vão conseguir te ajudar a sustentar a sua luz e a sua presença. E as sombras querem esconder isso, mas esconder não é colocando um pano em cima, é te dando outra coisa, alimentando seus sentidos com outras coisas. Então, nós precisamos nos lembrar do sentido maior da vida. Existe um sentido individual. Você pode ter um sentido de se dedicar à sua família, ao seu trabalho. Isso é um sentido específico da sua alma. Ótimo. Mas existe um sentido que é para todos. E esse sentido é o autoaprimoramento. Esse sentido é a vitória sobre as tendências maldosas. Hoje mesmo estava conversando com uma paciente e ela falou como é bom, ela tem uma dificuldade assim de regrar a alimentação dela, né? Então ela estava fazendo um trabalho de educar a gula, né? Educar a gula, a compulsão. E ela falou, Léo, como é bom quando eu sinto que eu consegui vencer uma compulsão. Como é bom quando eu consigo ver que eu não estou mais refém de um vício, de uma coisa que drenava a minha energia. Não tem sensação melhor que essa, porque é uma sensação de vitória. E o que está vencendo o quê? É o espírito que está vencendo a matéria. Ele que está sobrepujando as influências do corpo, da carne. A vitória do espírito sobre a matéria. Esse é o prazer maior que a gente pode viver aqui nesse mundo. E nós também podemos usar como estratégia da luz, desenvolver um momentum espiritual. O que é momentum? Momentum é quando você acumula uma prática por vários dias, por vários meses, por vários anos, e você vai criando um círculo benigno. Assim como existe um círculo vicioso,
de você pegar o celular e começar a ver uma bobagem, de repente você perdeu meia hora e você nem sabe como. E aí amanhã você fala, nossa, perdi meia hora. E amanhã você está fazendo de novo, porque você está num círculo vicioso. Existe um círculo benigno, que é quando você vai, então, criando uma prática espiritual, e essa prática repetida, porque não pode ser um servo de ocasião, entende? A prática espiritual. Ela não pode ser só na hora que você está no apuro, ou que você está precisando. Ela até vai te ajudar nessa hora também, mas para você desenvolver o momentum, que é esse movimento acumulado, você precisa da repetição. E aí a repetição, ela vai criar na sua alma esse movimento que é protetor. Esse movimento ele te traz lembrança do Espírito, traz lembrança de quem você é, te mantém conectado com o seu Wi-Fi espiritual potente, entende? E esse momentum, quando você conhece pessoas que levam o caminho a sério e já estão há alguns anos trilhando e praticando, você sente a vibração delas é diferente. Elas se tornam portadores de luz. Você chegar perto dela é bom, pode não falar nada. O olhar dessa pessoa é boa, o sorriso dela transmite amor, né? Algo que abre o seu coração. Então isso não é porque a pessoa nasceu especial, né? É porque ela é sortuda, nada disso. Ela desenvolveu, né? Ela foi abrindo caminho, foi abrindo espaço dentro dela para a luz poder brilhar. E assim, uma vez que você prove desse sabor, só vai querer mais disso, né? E ver quanto tempo eu tenho. Uma outra estratégia, que essa eu acho que é muito importante mesmo, né? Porque todos nós temos problemas. E essa parte do nosso egoísmo, nosso ego, ele quer resolver o problema sozinho, entendeu? Ele acha que eu tenho que dar conta, tenho que ser forte, eu tenho que resolver isso, eu. Uma estratégia das sombras, para te deixar impotente. Experimente fazer um exercício. Você pega um problema seu, e ao invés de você acreditar que só você tem que resolver aquilo, você vai parar por um momento e entregar esse problema, convidando o eu superior, convidando a Suprema Luz para atuar junto com você na resolução desse problema. Ou seja, está convidando a inteligência cósmica, a mesma inteligência que criou o universo, as estrelas, que faz a Terra girar, que faz o Sol brilhar. Está convidando essa força para atuar junto com você, para te guiar para a solução. Porque essa força, vocês sabem, ela respeita o livre-arbítrio. Ela não vai atuar sem ser chamada. Respeito máximo. Se a entidade quer tentar resolver sozinha, ela fica lá e ela não divide isso. E os esforços do ego são tão limitados. Os esforços do nosso pensamento são tão limitados. Só que aí quando você se abre para a dimensão superior, poder fazer parte dessa solução, e você verdadeiramente entrega. O que é entrega? Ao invés de você ficar assim, segurando o problema na sua mente e macaqueando pensamentos para lá e para cá, você consegue soltar, porque você consegue ver claramente o seu limite. Eu vou fazer até a minha parte é até aqui. Daqui para frente não é minha parte, é com a vida, é com essa luz. E essa luz ela atua, ela responde em 100% dos casos. Basta você pedir que eu seja guiado para o médico correto, que eu seja guiado para o profissional correto que vai poder me ajudar, para o centro correto, para o livro que vai ter a mensagem que eu preciso, para o curso
e etc. Qualquer situação de vida onde tem aquilo que o seu espírito está precisando. Então você aciona esse poder para ele trabalhar, né, a seu favor. Você autoriza, na verdade, né? Então experimente fazer isso. Experimente fazer isso hoje, na hora que você estiver recebendo o passe, e veja os efeitos. Já é um grande alívio só de você poder contar com um poder superior, uma ajuda não humana. Também devemos estar abertos para a ajuda humana, mas solicitar a ajuda do eu superior, inclusive para encontrar a ajuda humana correta. Uma última então estratégia. Já estou aqui em 2 minutos. Uma estratégia que as sombras também utilizam, trata-se de nós misturarmos a verdade com a mentira, ou usar a verdade num lugar equivocado. Então, vou dar um exemplo. Às vezes estou dando um curso assim, né? E aí a pessoa está gostando bastante do que eu estou falando. Nossa, que legal, não sei o quê. Isso aí fez muito sentido para mim, isso aí clareou a minha mente e tal. Aí chega em casa, o sujeito pega tudo aquilo que eu falei e dá uma prensa na esposa. Assim, ó, o Léo falou não sei o que, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele pegou uma verdade espiritual, pegou um conhecimento legal, algo que encaixou nele. E aí usou isso com violência para socar no outro. Então, isso é um princípio, é um princípio da confusão que as sombras utilizam. E a pessoa pode achar que ela está tentando fazer um bem. E, na verdade, é só uma embalagem de bem. É uma embalagem de um conhecimento legal. Por dentro tem um soco, tem um engole aí, né? Boca para dentro. Então, esse é um princípio das trevas. É a confusão. Usar a verdade no lugar errado. Ou misturar a verdade com a mentira. E nós, como estratégia da luz, devemos usar o discernimento. Aprender a discernir o que serve para você, o que não serve. Aprender a enxergar esse movimento do outro, porque você pode ficar ocupado com o que a pessoa está falando e não perceber a intenção por trás. Depois você sai se sentindo mal, não sabe por quê. Teve uma violência ali, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, que eu coloquei aqui também, que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, não é possível forçar ninguém, por mais bonito que seja o conhecimento que você está trazendo, né, que você realmente acha que aquela pessoa faria bem para ela, né? Mas desista disso, de querer mudar o outro, querer que o outro entenda da mesma forma que você. Perceba a violência que está por trás disso. E faça o contrário. Incorpore você, essa luz, sem ter que catequizar, né, a pessoa de uma maneira forçada, sem ter que doutrinar. E, naturalmente, você vai estar emanando isso que você gostaria que ela entendesse, né, através do seu exemplo, através da sua frequência, através do que você está emanando mesmo, né? E não simplesmente através das suas palavras. Porque se não tem abertura, né, então não tem como entrar aquela verdade espiritual. Por isso a abertura é o primeiro passo para a cura. Você se abrir para o novo, se abrir para uma nova ideia, uma nova prática, uma nova ajuda. E essa abertura permite a entrada, então, da luz. E a luz chega na forma de compreensão, chega na forma de acolhimento, né? Chega na forma de um acalento mesmo, né? Como eu senti aqui hoje ao chegar antes dessa palestra. Então é isso. Essas são então algumas estratégias da luz e estratégias das sombras. A essência é que essa batalha, enquanto a gente estiver encarnado,
Ela vai acontecer dentro de você, vai acontecer fora também, no mundo. As guerras são um sintoma disso, né, na humanidade, de que essa guerra interna, né, não está bem resolvida, e que essa é a principal tarefa do Espírito, é buscar essa vitória sobre as tendências maldosas, as tendências da inércia e as tendências que promovem separatividade. Certo, meus amigos? É isso. Agradecer e deixar aqui então o sorteio do meu livro. Não sei como é que o pessoal aí vai organizar. Esse quesito